Voltei com o meu livrinho do catecismo. Boa tarde, todos tenham uma excelente tarde. Tava tomando um cafezinho. Mas eu voltei. Eu vou ler mais uma e depois eu vou fazer a oração da noite. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade e o pleno plano divino de Deus nos dois testemunhos, graças à tipologia. Esta percebe nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de teu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento o que este conserva o seu próprio Ela não deve levar ao esquecimento de que esse conserva seu valor próprio de revelação, que nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado do Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja todo em tudo, tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas é o êxodo do Egito. Por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. São tão grandes o poder e a eficácia contidas na Palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos. Firmeza na fé, alimento na alma, pura e perene, fonte de vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o mistério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque e da homilia litúrgica. A Igreja exalta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos, e que pela frequente leitura das Divinas Escrituras aprendam o conhecimento do Cristo Jesus. Com efeito, ignorar a Escritura é ignorar Cristo. Aí está escrito, resumindo, né? Toda a Escritura divina é um único livro. Este livro único é Cristo. Já que toda a Escritura divina fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo, as Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus
e por serem inspiradas, são verdadeiramente palavras de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura, e ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece assim as garantias de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. A interpretação das Escrituras inspirada deve ser, antes de tudo, A interpretação das Escrituras inspirada deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar para intermédio dos autores sagrados, para nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente estendido pela ação dos Espíritos. A Igreja recebe-a e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos ocupam o lugar central, já que Cristo Jesus é o seu centro. A unidade dos dois testamentos, decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, enquanto o Novo cumpre o Antigo. Os dois iluminam-se reciprocamente. Os dois são verdadeiras palavras de Deus. A Igreja sempre venera as divinas Escrituras da mesma forma como o próprio Cristo do Senhor. Ambas alimentam e dirigem toda a vida cristã. Lâmpada para os meus passos, e tua palavra é a tua palavra, é a luz e luz no meu caminho. A resposta, capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Sim, meus irmãos. Tem coisa melhor do que ter fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade de Deus. Contudo, o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus, revelador. A Sagrada Escritura denomina a obediência da fé esta resposta ao homem que revela. Essa resposta é o homem que revela. A obediência da fé. Artigo 1, eu creio. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo dessa obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a sua perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola dos Hebreus, no grande elogio da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partir sem saber para onde iria. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração da realidade que não se vê. Abraão
creu em Deus, e isso lhe foi revelado em conta como justiça. Graças a esta fé, Abraão tornou-se pai de todos os crentes. O Antigo Testamento é rico em testemunha desta fé. A Epístola dos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram um bom testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição. Maria, a bem-aventurada, a que acreditou. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível, e dando assentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude dessa fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a vida e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da paixão de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Parei por hoje. Por hoje eu estou parando de ler. Mas eu volto depois, mais tarde, para fazer a oração da noite. Eu quero agradecer a todos por estar me ouvindo. Tem mais coisa para ler. Tem bastante coisa. Só que eu estou lendo esse livro porque é o catecismo. Aqui tem muita criança que não sabe ler. Então, a mãe põe no celular e eles vão escutando. Não sei se tem crianças, acho que as mães deixam assim. Principalmente palavra de Deus. Tem palavra melhor, tem coisa melhor do que a palavra de Deus? Eu não conheço. Não conheço. Então, meus irmãos, aí eu vou parar por aqui. Ok? Deus abençoe a todos. Tenham um bom resto de tarde.